Semar da Luz, professor de História, cidade de Irani, Santa Catarina. Professor, em que local estamos nesse momento? Esse aqui é exatamente o local do combate do Irani. Esse local aconteceu no dia 22 de outubro de 1912, ou seja, 98 anos atrás, um dos maiores genocídios que se tem em história na nossa história brasileira. Aqui foi o começo, então a gente chama de estopim, né? Por isso que é considerado como o berço do contestado. Morreram nesse local entre 21 a 22 pessoas. Para a época era muita gente porque haviam apenas algumas pessoas, alguns moradores nessa região. Então reunir 22 pessoas, nesse caso aqui, era uma quantidade de pessoas bastante significativas. Outro detalhe importante nesse período é que morreram duas das principais, morreram aqui dois personagens principais da nossa história. De um lado, João Galberto, do outro lado, José Maria. Esse local, ele acabou sendo um grande símbolo, principalmente de resistência para os caboclos, porque durante aquele dia, os soldados, eles acabaram sendo derrotados. Pela primeira vez, soldados do Paraná sendo derrotados por um grupo de caboclos. Com um detalhe interessante, a maioria dos caboclos lutavam com arma branca. Quem não tinha uma arma branca, usava um facão feito por guamirim. Um dos detalhes bem importantes deste combate é que muitos dos caboclos eles eram ervateiros e por isso alguns golpes não aconteciam tradicionalmente de lado ou de cima para baixo, aconteciam de baixo para cima. No momento em que os soldados se aproximavam, os caboclos, usando desta tática, se aproveitavam e usavam o golpe de baixo para cima para fazer a diferença no combate. Esse aqui foi um dos combates que durou pouco tempo, porque em poucos minutos eles acabaram encurralando as forças do João Galberto e a partir daquele momento não teve mais o que fazer. João Galberto vindo daquela direção, na época apenas um carreador, ele trazia uma metralhadora Maxim sobre rodas. Na ideia do João Galberto, ia demorar alguns minutos, 3, 4 minutos, porque a metralhadora era super potente. Porém, a alguns quilômetros antes, naquele dia 22 de outubro, a metralhadora acabou caindo num córrego e molhou o pente da metralhadora e também molhou muito material bélico dos soldados. Nesse momento, chegando aqui, dá-se o tiro da metralhadora, 1, 2, 3, e não passou disso. E o exército, que estava empolgado com o uso da metralhadora pela primeira vez num combate em solo brasileiro, não deu certo. Os soldados começaram a ficar apreensivos e os caboclos começaram a se alvoroçar. Então, eles começaram a vir de um lado, do outro e por trás. Isso fez com que os soldados acabassem ficando encurralados. No combate, não teve jeito. Tiro para todo lado, golpe para todo lado, morreu José Maria, morreu João Galberto, dois dos principais líderes da nossa história. Como eles vieram dar aqui no Irani, ou seja, saindo do Taquarussu, vieram aqui no Irani, e de que forma o governo do estado do Paraná ficou sabendo de que esse grupo de pessoas, esse grupo de messiânicos, vamos colocar dessa forma, estava localizado aqui nessas paragens? O José Maria, ele já tinha passado por aqui alguns anos atrás, tanto que ele tinha conversado com o José Fabrício das Neves, Miguel Fabrício das Neves, na época do Rio Grande do Sul. O que aconteceu aí? No Rio Grande do Sul, José Maria fala para os Fabrícios, tem um terreno muito bonito, é um gramadão, é uma região de campina, aí eles chamavam de faxinal. E se vocês morarem lá, é uma região que vocês vão ter muito tranquilidade, porque na verdade não existia moradores, não haviam índios muito próximos, né? Então era uma região muito tranquila. Quando Miguel Fabrício vem para cá, isso data de 1898, 14 anos antes do combate do Irani, isso foi uma questão importante, porque José Maria, quando sai de Taquarussu, ele sai de certa forma reprimido porque ele não tinha condições de luta. Ele estava com apenas algumas pessoas que o seguiam, então ele estava despreparado. Chegando aqui, de imediato, os comandantes do estado do Paraná
ficaram sabendo exatamente pelo coronel Albuquerque, né, que fez todo um referencial com o governador do Paraná e a partir disso mobilizou a imprensa. O que aconteceu? Toda essa região do Rio do Peixe era considerada como uma região em litígio, em disputa. Isso fazia com que o Paraná se interessasse muito com esta região do Rio do Peixe, até o Pepiriguaçu, até o Rio Uruguai, e começou a mobilizar a sua imprensa. A imprensa começou a registrar que havia invasão barriga verde, ou invasão catarinense nessa região. E a partir daí, houve então a necessidade da mobilização do Exército do Paraná para tirar esses invasores do estado em litígio. Os antigos falaram De curitibanos. Vou desligar aqui que deve ter acabado quase. Acabou. O senhor daí é um historiador, um estudioso lá da história de curitibanos e do gosto por essa história do contestado e foi estudar a fundo. Porque aqui a região de vocês ainda ela é